Gente, sejam muito bem-vindos a mais um Isbel Talks. Estamos começando aqui mais um episódio. Estou aqui com uma figura muito importante para a Igreja Missionária e uma honra estar aqui conversando com você, Pastor Jacó. Antes, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo aqui com pessoas também que estão envolvidas no nosso meio. E para não demorar muito aqui na nossa apresentação, até porque temos muitos assuntos a tratar e pouco tempo, né? Espero ter uma oportunidade melhor com você depois, pastor, para a gente poder ter horas aí no podcast. Mas eu queria que você se apresentasse, quem é o pastor Jacó, qual a sua representação hoje na Igreja Missionária. Muito bem, Lucas. Um prazer estar com você. A nossa primeira vez, né? Eu sou Jacó Vieira, pastor em Maringá, por 45 anos. E também, nas horas vagas, escrevo livros. Que bênção. E procuro trabalhar de todas as maneiras, encorajar pessoas, motivar pessoas a viver a fé em Cristo. Amém. O pastor Jacó, ele é hoje o pastor na maior igreja missionária da denominação, não é isso? Lá em Maringá. Uma igreja linda. Vejo vídeos da sua igreja lá, é maravilhoso. E a gente estava conversando aqui logo no início sobre a forma como ele formou pessoas no ministério. E muitas pessoas hoje que pastoreiam na missionária hoje vieram da sua igreja. E eu já queria tirar essa dúvida. Como foi formar tantas pessoas? O que foi que Deus falou para você no meio do caminho? Quais são as estratégias que você utiliza? Como tem sido formar pastores em muitas gerações? A formação de pastores talvez hoje seja o maior grande desafio, né? Isso, com Agora, certeza. eu entendo que a coisa básica é se a igreja ela é uma igreja que ela viabiliza as pessoas da igreja, oportunizam as pessoas e tem uma estratégia de ministério onde as pessoas possam aparecer, elas possam fazer parte. Como a nossa visão de igreja em Maringá é uma visão ministerial, ela é baseada no envolvimento do ministério. Nós temos, na verdade, um tripé que lidera a nossa igreja, que é a questão do aprendizado, da comunhão e do serviço. Então, nós entendemos que todo crente, ele precisa ser um ministro. Então, as estratégias, os ministérios, as mais variadas formas de servir, que hoje são mais de 130 formas de servir, elas... 130 na missionária. Formas de servir, então possibilita essas pessoas a colocar a sua paixão, né? Porque Deus fez, cada um de nós colocou no nosso coração paixões, né? Ele nos deu habilidades próprias, que são talentos que Ele colocou. Ele nos deu um temperamento específico para cumprir um propósito específico. Ele também deu a nós um trajeto de vida que forma as nossas experiências. E depois que nós nos convertemos, Ele nos batiza com o Espírito Santo e dá dons espirituais para esses cinco itens, para que nós possamos, então, desenvolver o propósito para o qual nós fomos criados. Então, uma pessoa que começa a viver esse propósito, logo começa a perceber. É ministério pastoral, é ensino. E é aí que os pastores naturalmente vão aparecendo no desenvolvimento do trabalho da igreja, né? O papel do pastor, nesse caso, é mais artesanato de ficar juntando essas pessoas e motivando, experienciando, porque é uma tentativas e acertos e erros que acontecem, né? Que você tem que fazer. E a gente não pode ter medo de cometer erros tentando acertar, porque não são erros, são tentativas de acertos. Você tem ideia de quantos pastores já foram formados na sua liderança? Não, eu não tenho ideia, porque eu olho para os pastores, aquelas pessoas que de alguma maneira eu tenho tocado, muitas pessoas que estão em tantos lugares. Eu sei que hoje no mundo todo há pessoas que de alguma forma foram abençoadas pela missionária em Maringá, né? Pela forma que a nossa equipe pastoral desenvolve o trabalho, né? Não tem necessariamente a ver somente comigo, mas pela forma da igreja, pela estratégia da igreja, como a igreja atua, e que Deus tem nos dado a graça de tocar essas pessoas, né? Então, já perdeu as contas? Sim, eu sei que tem pessoas no Japão, eu sei que tem pessoas na Austrália, tem pessoas na França, tem pessoas em vários lugares do mundo, tem pessoas em vários estados do Brasil, né? Que de uma forma ou outra nós tocamos. Todos os dias nós recebemos testemunho de pessoas que se converteram, que estão servindo ao Senhor, que são missionários, de alguma forma. Essa que é a coisa mais linda da igreja do Senhor Jesus.
Você não sabe para onde você está indo, aonde você está alcançando, mas é surpreendente tudo isso, né? Pastor, o senhor fala com uma simplicidade muito grande sobre a formação de novas pessoas e como tanta gente já passou e de certa forma foi abençoado por um ensinamento e se formou. Mas é muito claro que a igreja precisa muito de pastores que tenham essa mentalidade que você tem, de gerar oportunidades, de formar novas pessoas, olhando para o cenário atual de igrejas que não conseguem fazer isso, porque isso é uma realidade. A gente estava conversando agora há pouco aqui na Assembleia sobre igrejas que não conseguem formar novas pessoas. E qual seria a sua visão com relação a isso? O que é que está faltando, talvez, nessas igrejas que estão com fragilidade na formação de novas lideranças? Eu acho que um dos grandes problemas na questão de formação de liderança é quando a gente começa a se comparar com as maneiras que os outros fazem, né? Eu entendo que a formação de líder deve ser natural. Se uma pessoa se converte, ela está sendo discipulada por mais alguém, e ela é ensinada a discipular outras pessoas, nesse trabalho de ser discipulado e discipular outras pessoas, e encontrar os seus dons e habilidades e servir na igreja local, ela já está treinando, com uma questão de tempo. Se ela tem vocação, ela vai aparecer. Ela vai naturalmente, porque eu me lembro quando eu me senti chamado pro ministério, eu tinha 5 anos. Foi quando eu cheguei nessa igreja que sou pastor hoje. Então, quando eu cheguei lá, que eu vi o pastor lá na frente, a voz falou comigo: eu vou ser igual aquele homem. Me tornei o pastor substituto dele, cuidei dele, porque na velhice cuidei dele até quando ele morreu, que é o pastor Ailton Justo, um irmão precioso, um mentor maravilhoso da minha vida, um pastor muito querido. É uma das coisas que eu via. E uma das coisas que eu percebi no pastor Ailton é que ele nunca via um candidato ao ministério, a pregador, qualquer coisa, como uma ameaça. Ele viabilizava. Então, eu como menino já comecei a pregar. Quantos anos, pastor, começou a ver? 6, 7 anos eu já estava pregando, já dava a minha palavra lá na frente. Rapaz, muito já cedo. dava meus gritos. Então eu vejo que surgimento de quando a igreja é fundamentada em ministérios, ele viabiliza muito mais a aparição de pessoas. Eu não estou dizendo que a gente é perfeito, porque a gente tem muitas dificuldades também, mas agora nós estamos vendo, surgindo nessa geração agora, os nossos pré-adolescentes, com idade de 9, 10 anos, já tendo oportunidade de fazer suas pregaçõezinhas lá na classe do Ministério Infantil e chegando a mim depois, porque lá em Maringá nós temos uma estratégia, depois do culto eu abençoo as crianças com os pirulitos. E eles chegam para mim: olha, eu vou ser pastor como o senhor, olha, hoje eu preguei lá. Então isso já vai demonstrando. A gente fica de olho nessas crianças, né? Porque quando uma criança fala, leva a sério, porque eu era um menino de 5 anos, quando Deus me disse: você vai ser pastor. E eu já comecei a fazer minhas pregações. E eu já sabia que seria pastor, né? Então, nós temos que ter essa visão voltada para essas pessoas que estão aparecendo e oportunizar. Oportunizar. Você falou sobre um ponto que talvez seja o mais crítico, né? A pessoa, em vez de ver alguém que está se destacando, que está se disponibilizando para o ministério como sendo um apoio, um braço forte para o reino de Deus, ver essa pessoa como um concorrente, né? E eu acho que isso tem uma raiz até mesmo no coração daquele pastor, né? Que, na verdade, ele está fazendo daquilo ali um castelo para si próprio e não algo para o reino de Deus, né? Bom, pastor, com relação a esse posicionamento que o senhor tem falado, que o senhor pode falar, sobre pastores que precisam viabilizar, qual a fragilidade que esses novos pastores que vão ser convidados para o ministério, eles precisam correr dela, né? Qual seria a característica que eles... Olha, eu não posso fazer isso aqui na hora de estar numa equipe pastoral, para que não me olhem como aos olhos. Porque também tem esse posicionamento. Tem pessoas que talvez começam no ministério e já querem talvez ganhar o lugar do pastor que está lá. Para quem está começando na caminhada pastoral, qual deve ser o coração dessa pessoa, o posicionamento dessa pessoa? A igreja tem que olhar a igreja como um corpo. Não é um palco que eu vou disputar ser o melhor cantor, o melhor pregador, o melhor artista.
não é uma empresa onde eu vou ser promovido na frente dele. Não, não tem essa questão na Igreja do Senhor Jesus. Tem lugar para todo mundo na Igreja do Senhor Jesus. É isso. Que quando você viabiliza, só pelo fato daquele irmão ser viabilizado, ele olha para ti com respeito, não é ocupar o lugar. Não tem um lugar quando... É uma coisa muito importante. Ninguém perde o lugar quando se conhece qual propósito Deus o colocou do mundo. Essa é a coisa-chave. Acho que todo crente tem que entender por que eu nasci, por que Deus me colocou aqui. Porque foi por um propósito especial. Ele me viu, Salmo 139, ele me viu antes, cada um dos meus dias, escreveu nos seus livros. Ele viu tudo. Ele me criou, do jeito de Jacó de ser, com a minha personalidade, com a minha forma de agir, de falar, de interagir, meu temperamento, o meu tom de voz, o meu tamanho, a família, o trajeto que eu tive, as dificuldades, as tragédias que passei, tudo isso foi Deus que arquitetou, permitiu, arranjou, orquestrou, para que eu pudesse ser formado para cumprir aquele propósito. Então, quando eu tenho isso aqui, que eu sou uma pessoa singular, essa é a coisa mais maravilhosa que tem na vida, é quando eu descubro a minha singularidade. Não tem outro Jacó, não existe outro, ninguém vai poder ocupar o lugar do Jacó, porque o propósito que Deus tem no macro, no propósito supremo, que eu tenho para fazer, ninguém vai ocupar, porque Ele me escolheu para aquilo. Quando você tem essa compreensão, você vive livre, sem necessidade de você competir com ninguém. Isso é verdade, que a gente tem tentação de competir, tem. É um dos erros que a gente comete, de você se medir pelo palco do outro e não pelos bastidores do outro. Porque às vezes você vê o camarada lá em cima, você está conhecendo o palco, mas e os bastidores? É melhor você se comparar pelos bastidores e não pelo palco, né? Às vezes é difícil fazer isso, né? Conhecer o bastidor de alguém, mas sempre vai ter alguém próximo a você que você consegue sim entender a realidade do dia a dia daquela pessoa, né? Obviamente. E principalmente a pessoa que está te liderando, que está cuidando de você, e não se medir pelo sucesso do outro, mas pelo bastidor, é algo muito importante. Pastor, a gente falou aqui sobre novos líderes, sobre essa nova geração que está surgindo, mas algo que eu queria muito conversar com você também, enfim, o tempo é curto, mas com relação à igreja missionária, né? Você tem uma paixão assim... É nítido a sua paixão pela igreja missionária, por tudo que você viveu aqui. Acredito que gratidão também por todo o processo que você já experimentou aqui dentro. Mas eu queria que você compartilhasse um testemunho que ficou marcado na igreja missionária com a sua vida, que envolva também as pessoas que lhe treinaram. Você citou o pastor Ailton. Pastor Ailton, isso. E as pessoas que lhe treinaram, um testemunho que marcou na sua história, que você gostaria de compartilhar com o pessoal aqui também. Eu tenho muitos testemunhos, né? Mas eu acho que o testemunho maravilhoso que eu tenho foi o tempo que eu passei no Isbel, né? O nosso seminário aqui em Londrina. Os melhores anos da minha vida eu vivenciei no Isbel, porque eu tive a oportunidade de ter mentores específicos, né? Vou citar alguns mentores. Cheguei aqui no Isbel em 1977. Uma das primeiras coisas que eu tive foi o deão do seminário, o Pedro Klass, irmão querido. Ele era um alemão grande, maravilhoso, bonitão, olho azul. Eu aqui quase um anãozinho perto dele, né? Mas ele chegou e disse assim: Jacó, você quer virar meu parceiro de oração? Eu achei aquilo muito lindo. Eu tinha muita dificuldade de acordar de manhã, porque eu tomava uns remédios, porque eu tinha problema com epilepsia na época. Jesus já me curou disso. Que benção. E ele me chamou para fazer o parceiro de oração. Como é que é? Nós vamos todo dia, 6 horas da manhã, nós vamos orar. Mas ele tinha que me acordar. Ele me acordava com chinelo, me despertando com chinelo. E a gente orou durante esses 3 anos, sabe? A minha vida, ele me ensinou a prática da devoção, sabe? Essa foi a coisa mais linda. Começar o dia, acordar a alvorada, com o meu coração, com minha devoção. Isso tem sido uma grande diferença da minha vida, através dos anos, desses 45 anos, acordando sempre cedo, agora muito mais cedo do que 6 horas, 4h30, 5 horas, 4 horas, tendo aquele tempo com Deus. Como isso tem sido precioso, restaurador, motivador na minha vida, e até um protetor das doenças comuns do dia, como a depressão, burnout e tantas outras coisas que tem pegado tantas outras pessoas. Também eu cito o exemplo do pastor Clemens, que era um dos meus mentores, era o diretor do seminário. Ele me chamava à sala dele e ficava... Eu achava que ele estava me perseguindo, sabe? O que é que você quer fazer da tua vida? O que é que não sei o que, não sei o quê?
E até que um dia ele chegou para mim e me chamou na sala dele. Eu achava que aquilo lá ele estava querendo me perseguir. Um dia ele disse assim, Jacó, eu achei um lugar que tem uma igreja do jeitinho que você sonha. Eu vou levar você lá. E ele me levou para uma igreja no Peru. Era uma igreja de uns 15 mil membros. E quando eu vi aquilo, meu quadro de visão abriu. Graças ao pastor Cleves. Então, me emociona. E aquilo foi fundamental. Fundamental. Pastor, infelizmente nós temos pouquíssimo tempo para conversar aqui. Eu compreendo. Mas eu tenho um desejo, eu já conversei com diversas pessoas, eu já falei para elas também, eu falei para o Sandro, para o Carlos, que eu quero muito sentar com você para a gente conversar sobre a história da Igreja Missionária. Você é um dos pastores mais antigos da missionária, é um que até hoje se mantém extremamente influente. Você falou algo no começo, que quando eu mencionei assim, olha, eu já ouvi falar bem de você, já ouvi falar muito de você, rapaz, tem algumas pessoas que falaram mal. Existem algumas pessoas que falam muito mal, né? Mas quero dizer pra você aqui que eu admiro a sua vida, a sua liderança. Não tô perto de você, mas só ver a quantidade de pessoas que você formou, pessoas que têm me abençoado hoje. Eu venho de um contexto que foi muito difícil pra mim ver que a minha liderança não era uma liderança que estava tão abraçada com Cristo no meio do caminho. E encontrar pessoas apaixonadas por Cristo aqui, para mim, tem sido uma maravilha. Deus tem feito coisas maravilhosas na minha vida. E no final, no início, na verdade, você participou disso, cara. E tem muitas pessoas aqui que foram tocadas pela sua liderança. E não tem como a gente negar os frutos. Você tem muitos frutos. E, cara, eu tô triste porque tá acabando, mas eu quero, já tá marcado aqui o pessoal. Eu sei que a agenda dele é super lotada, mas já tá marcado aqui um próximo podcast pra gente passar aí umas horas sentado conversando sobre a sua história na Igreja Missionária. É um prazer. E quando eu digo que o fato de que falar mal, é que o líder nunca passa em branco. Ou vai ter admiradores ou vou ter acusadores. E é normal, né? Faz parte da vida. Até o Senhor Jesus não passou em branco. Então eu prefiro continuar parecido com Jesus. E eu aproveito também para dizer, é uma alegria estar com você. Gostaria de ter mais tempo para conversar. E deixo registrado que agora, em janeiro, eu vou lançar o meu último livro, No Trajeto da Fé, que é o meu último livro que vou lançar agora em janeiro. E recomendo que você procure adquirir a sua cópia, para que vai ser bênção na sua vida. É isso aí. Pode falar, pastor, o seu Instagram e o Instagram da sua igreja? É @PRJacó. @PRJacó. O meu Instagram é sempre assim. E o da Igreja Missionária de Maringá? É @Igreja Missionária. É isso aí, pessoal. Bem simplão para você achar rapidão. Compre lá o livro, tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado. Não, esse não é o único livro do pastor Jacó, tem muitos outros. Já seria o 14º livro. Já publicado. É o 14º livro, tenho certeza que você vai ser abençoado com isso. E estamos finalizando mais um Isbel Talks, pastor Jacó, mais uma vez. Muito prazer. Obrigado. E até a próxima. Até a próxima. Tchau para vocês, pessoal. Até mais.